Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso programa. Hoje, sexta-feira, dia aí de dobradinha de acenos, porque a gente vai passar aí pelas falas tanto do Haddad como do Campos Neto, como a gente sempre faz aqui com aquele tom mais crítico. Mas tem também outros assuntos aí pra gente falar com vocês. A gente vai falar dessa discussão que voltou a ser reavivada aí sobre o PIB potencial. Vamos falar do índice de confiança ao consumidor que saiu pela FGV hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar um pouco aí do Haddad, que está fazendo mais um aceno para o mercado, quer cortar mais um pouquinho aí de gastos aí, então mais um pouquinho de aceno aí que o Haddad está fazendo. Vamos falar da Simone Tebet, o tal do PIB potencial, o que ele faz, onde vive, como se calcula isso. Vamos tratar um pouco dessa questão aí. Vamos falar do Campos Neto aí, que parece que ganhou um prêmio aí, né? Então vamos falar aí dos méritos do nosso querido Campos Neto nesse dia de hoje. Mas a gente já pode passar para a agenda, né, Débora? Porque o que nosso telespectador vai enfrentar hoje antes de sextar? Bom, antes de cessar, aqui no Brasil vai sair balanço da Uzi Minas, na verdade já saiu porque foi antes da abertura também. E na Alemanha saiu o índice de sentimento das empresas de outubro. Esse eu já também adianto para vocês que ficou acima do esperado e deu um fôlego lá para as bolsas europeias nessa manhã, que caminhavam no terreno positivo logo no comecinho do dia. Na Rússia, a decisão de política monetária também já aconteceu. Teve uma alta bastante grande aí na revisão da política monetária por lá. Os juros subiram para 21%. Então teve ali uma revisão para cima da política monetária. Eles vão continuar provavelmente acima da gente no ranking de juros reais e a gente vai continuar abaixo só da Rússia pelo jeito. A sondagem do consumidor também saiu às 8 horas e a gente vai trazer os principais aspectos aí dessa pesquisa da FGV. Departamento do Comércio nos Estados Unidos lançou ali as encomendas de bens duráveis hoje, um dado que não deve ficar tanto na centralidade. E hoje tem teleconferência de resultados da Vale, agorinha, às 11 horas. Em seguida, a gente tem algumas outras participações aqui na agenda. Então, Universidade de Michigan divulga aquele índice do consumidor e expectativas para 1 e 5 anos de inflação, medição de outubro e medição final dessa vez, postos de petróleo em operação também. E hoje, ao longo do dia, a gente tem 2 pontos aí aqui no Brasil. A ANEEL vai definir a bandeira tarifária, gente, que bandeira tributária que eu ia falar? Sextou, né? Sextou. A ANEEL, mal voltei de férias e já estou indo de Biden aqui. A ANEEL vai definir bandeira tarifária de energia elétrica de novembro e o Tesouro vai soltar o relatório mensal da dívida. Os dois vão acontecer ao longo do dia, então se a gente tiver alguma atualização, a gente passa para vocês. Vamos então começar nosso giro de mercado aí, porque tem a notícia que a gente sugere para vocês todo dia aqui que está no nosso site, para vocês já saberem o que pode acontecer, o que já aconteceu, o que esperar nesse dia de hoje, né? E um sextou assim bem fraco, né? Mas na Ásia aí parece que teve dados importantes do Japão, Big Techs aí afetando as bolsas asiáticas, elas não foram em direção única, mas na Ásia parece que aconteceu alguma coisa de relevante, né? Sim, foi um dia positivo, majoritariamente, não totalmente, mas majoritariamente positivo na Ásia. Tivemos algumas movimentações por lá, então tem a espera pelas eleições gerais no Japão. As eleições acontecem no dia 27, então no Nikkei 225 acabou ficando ali num compasso um pouco de espera, nesse ritmo um pouco abaixo das outras bolsas asiáticas, justamente por conta dessa definição das eleições gerais. No restante da Ásia, a gente teve um movimento mais positivo, parte por conta desse impulso que veio com a recuperação das empresas de tecnologia. Ontem eu expliquei para vocês que as empresas de tecnologia elas acabam tendo uma sensibilidade maior a juros. E lá nos Estados Unidos, ontem também, a gente teve um dia de um arrefecimento um pouco maior nos rendimentos dos títulos de dívida. E isso acabou dando um gás para as empresas de tecnologia e hoje elas foram na esteira positiva e acabaram levando os índices junto. Então a gente teve, por exemplo, o Hang Seng, mais uma vez mostrando sinais de recuperação puxado justamente por esse nicho de tecnologia.
E o Xangai Composto, que eu coloquei aqui na tela, subiu 0,59, inclusive, mais do que o Hang Seng tinha subido. E ele também teve ali tivemos notícias importantes na China, porque o Banco Popular da China acabou mantendo inalterada uma das taxas de juros de médio prazo. Isso já era esperado, então não foi uma grande surpresa, não foi tido como uma surpresa negativa aqui no caso, porque no mês passado, para quem lembra, como parte daquele pacotaço, a China teve alguns cortes agressivos de taxas de juros. Então ninguém estava esperando mais cortes nesse momento. Então isso não acabou afetando o Xangai Composto. Ele conseguiu ir para o terreno positivo também com as outras bolsas e acabou aí tendo um movimento, não foi um movimento em bloco, foi assim, forte, né, com muito impulso, mas a gente teve essa recuperação do setor de tecnologia muito por conta das treasuries. Treasuries essas que, junto ao movimento que a gente vai falar daqui a pouquinho do Haddad e do Campos Neto, acabaram também levando a nossa bolsa para o terreno positivo ontem. Mas vamos falar de Brasil, né? Vamos para o Brasil aí, tem o PIB potencial. O que é isso, gente? Que diabo que é esse tal do PIB potencial que a Simone Tebet quer calcular? É basicamente uma métrica macroeconômica, mas bem subjetiva mesmo, né? Teoricamente, ela seria a medida que fala o quanto que a economia pode crescer em um ano sem gerar pressões inflacionárias de demanda, ou seja, basicamente a capacidade de oferta que uma economia tem. E parece que assim, tá, beleza, isso aí então, quem calcula? Não tem nenhuma medida oficial sobre PIB potencial, só que muita gente utiliza essa coisa do PIB potencial. Por exemplo, o Banco Central, no modelo que ele usa para fazer as medições da taxa de juros, da taxa Selic, que é o tal do Samba, né? Ele usa, né, faz parte aí, já que é um modelo que tem como base chamada regra de Taylor, que é uma regra, né, um modelo econômico que é usado para definir qual que é a taxa de juros para se combater ou para se chegar à inflação desejada. Dentro desse cálculo tem o PIB potencial. Então o Banco Central tem a sua medida de PIB potencial, mas qual que é ela? Ninguém sabe. Toda vez a gente ouve algum analista, principalmente nesses últimos meses, que está todo mundo falando muito dessa questão aí de o Brasil estar crescendo acima do seu PIB potencial, aí vai lá e fala, né? Ah, não, o PIB potencial brasileiro está estimado aí, pelo que eu vi de alguns economistas, em tanto. Aí fala, tá, beleza, mas de onde você tirou esse número? O que você fez aí para chegar nesse resultado? Não explica, então a gente não tem nenhuma medição, e esse é um grande problema, porque é uma medida muito subjetiva, mas está na base de todo o modelo econômico liberal, neoclássico neoliberal. Então é esse que é o grande problema. Então você utiliza isso aí para fazer uma série de medidas importantes, inclusive definir taxa de juros, só que ninguém sabe que porcaria é essa, qual que é o dado. Então, acho que é até importante a gente tentar medir isso, porque assim, não faz sentido que a gente tenha um PIB potencial de 2,5%, que é o que o pessoal está falando, e a gente cresce 3%, então não pode crescer 3%, porque isso gera inflação. Não faz sentido, sendo que o PIB potencial não muda, é uma medida que teoricamente ela é bem rígida, então não mudaria de um ano para o outro. Então, do nada mudou o PIB potencial de um ano para o outro. Então, esse PIB potencial vai mudando aí, conforme o bel prazer aí do Campos Neto e do mercado. É um tanto quanto complicado, né? Mas o que é esse PIB potencial, Débora? Pois é, depois vocês deixam aí no chat onde vocês acham que tira o PIB potencial, que o André falou, de onde será que tira? Vocês podem dar sugestões de vocês aí no chat. Mas isso é uma controvérsia bastante antiga já, porque ninguém conhece muito bem ninguém apresenta, na verdade, a metodologia de cálculo disso. E até estava comentando lá na redação com o Diego, com o André, eu tinha um professor, né, de uma instituição bastante ortodoxa, bastante neoliberal que eu estudei, e ele falava que o PIB potencial do Brasil, conforme ali os cálculos dele, era perto de 4, e que para você mudar isso, teria que mudar a inclinação da curva, que isso não seria feito de uma hora para outra. E aí eu queria entender, né, por que isso mudou tão rápido, né, e como mudou isso tão rápido, porque isso é uma métrica usada realmente por essas pessoas mais neoliberais. A gente pode até questionar esse uso, enfim, de outras formas e trazer outras críticas, mas a grande questão é se precisaria de uma mudança tão estrutural para mudar essa inclinação da curva com esses termos técnicos todos que são feitos e usados, até para confundir vocês, por que mudou de tão rapidamente, né? E por que vem sendo revisado para baixo?
né, com todas as mudanças que, em tese, né, estruturais, teriam que mudar o PIB potencial, a inclinação para cima. Então, aqui, né, a gente pode trazer esse ponto de questionamento e gostaria, inclusive, de ter alguém para tentar explicar como é que é feito isso dessa ótica, até para a gente bater um debate aí, até com críticas, mas quem sabe um dia. Quem sabe, né? Vamos falar um pouco do consumo, que saiu dados da FGV sobre o consumo das famílias, né? Do consumidor, inclusive. Você teve uma leve queda, né? Agora, nesse mês, foi medido para o mês de... Outubro. Foi medido para o mês de outubro, perdão, gente. Sexta-feira aí todo mundo fica meio perdido. Então, você teve esse recuo. Teve 4 altas consecutivas, uma leve queda agora nesse mês de outubro. Talvez seja também uma questão de sazonalidade, mas você trouxe aí os dados para a gente discutir, né, Débora? Exatamente. Teve uma queda, e essa queda ela foi puxada por alguns pontos específicos na medição da confiança do consumidor, porque só para a gente lembrar aqui como é feita essa medição. Parte dela é expectativa e parte da composição é análise da situação atual. Quando a gente pega os dois, a gente chega nessa confiança do consumidor. E tanto dentro das expectativas, como dentro da análise da situação atual, tem algumas variáveis ali, né? Como, por exemplo, você vê nos próximos meses a situação da sua renda, como você vê nos próximos meses a sua estabilidade de emprego. Tem uma série de questões ali que são colocadas para traçar a confiança do consumidor, porque um consumidor mais confiante, ele consegue, inclusive, comprar bens de mais valor, né? Então, por exemplo, bens duráveis, enfim. Então, tudo isso é colocado na confiança do consumidor. Então, vamos ver aqui como ficou o consumidor, né? Ou a confiança do consumidor segundo a FGG. FGG, gente, nossa, hoje tá... Me desculpa, é que eu ia falar ICC e olha... Realmente, acho que eu estou precisando voltar para as férias. A FGV. Então, vamos lá. Índice de expectativas, ele sai ali de 100,5 no ano passado, então outubro do ano passado, e vai a 99,7. O índice de expectativas foi quem puxou o índice do consumidor de forma geral para baixo. Então, você teve essa queda muito puxada pelas expectativas. O que isso conta para a gente? Que o brasileiro está menos confiante nas expectativas para o futuro. Então, a análise da situação atual, inclusive, melhorou em relação ao mês passado, mas as expectativas que vinham crescendo, vocês podem ver aí no gráfico que elas vinham em ascensão, agora elas tiveram um recuo. Então, o brasileiro está um pouco mais desconfiado em relação às suas expectativas para o futuro do que está ali na análise da situação atual. E foi isso que puxou aí para baixo levemente o índice de confiança como um todo. Agora vamos ver essa mudança de um mês para o outro e de um ano para o outro para a gente ver os pontos principais dessas mudanças. Em relação ao mês anterior, o índice de confiança cheio, né? Então o índice de confiança ao consumidor caiu 0,7, não foi uma mudança, não foi uma queda tão brusca, porque a análise da situação atual melhorou em relação ao mês passado e melhorou bastante, 2 pontos percentuais. E aqui o índice de expectativas caiu 2,5 pontos percentuais também. Então, a queda da confiança não foi tão grande, dada essa expectativa em queda, porque a situação atual ainda está com uma boa análise. Já em relação ao ano passado, então em relação a outubro de 2023, o índice de confiança, a gente teve uma alta de 0,3, então a gente tem, apesar de tudo isso, uma melhor confiança do que a gente tinha em outubro do ano passado, muito por conta da análise da situação atual mesmo, que também está melhor do que o brasileiro analisando a situação de outubro de 2023. E aqui o índice de expectativas foi quem caiu também. Então a gente está com uma expectativa pior para o futuro do que a gente estava lá em outubro de 2023, pensando vai agora em 2024. Então o brasileiro está um pouquinho realmente desconfiado, um pouco mais pessimista, eu diria, e em relação aí às expectativas para o futuro. Isso pode vir, inclusive, dessas altas de juros, que acabam limitando bastante o crédito, alguma desconfiança aí que possa afetar o emprego dele, isso tudo acaba sendo um pouco inconsciente, né? Mas pode ter essa análise e, junto a isso, algumas notícias que estão sendo veiculadas que podem também trazer esse sentimento. Falando em notícia veiculada, né, nosso querido Haddad falou de novo aí, então, mais um aceno ao mercado, né, a pessoa que mais acena ao mercado nesse país é o Fernando Haddad, né, e de novo ele foi lá e falou sobre o compromisso que ele tem em relação ao arcabouço fiscal,
falou agora que a questão aí de corte não vai ser direcionada ao ministério específico, falou que precisa, então, reforçar o arcabouço fiscal, porque para mostrar que é uma regra fiscal confiável, sólida. Então, ele está tentando vender o peixe que ele criou, né? Ele criou o arcabouço fiscal com todos os problemas que a gente já comentou e falou ao longo aí desse último ano aí sobre o arcabouço fiscal, e você vai precisar realizar alguns cortes aí para conseguir chegar nessa meta nesse momento, né? Então, parece que a grande preocupação do governo agora não é mais você reduzir o desemprego, você melhorar a questão da inflação de oferta, que é a questão aí, por exemplo, dos alimentos ficando caro, a energia elétrica um pouco mais cara, não é melhorar a renda das pessoas. Parece que esse último trimestre aí tá um samba de uma nota só, que é corta. Então, parece que eu não, vamos dizer assim, quase não aguento mais vir aqui falar do Haddad aí, querendo cortar alguma coisa aí para conseguir chegar na meta fiscal e conseguir fazer com que ele honre seu compromisso aí com o mercado financeiro, tentando ser aceito na turminha. E a gente sabe aí que ele pode estar falando aí que não é em questão de um ministério o único, né? Mas a gente sabe que para quem a corda vai estourar sempre para o lado mais fraco. A gente sabe que provavelmente ministérios com menos relevância vão acabar sofrendo mais cortes, ele já tem recursos menores, vai acabar tendo que cortar alguma coisa de saúde e educação, sim. Eles ainda não ainda tiraram os pisos constitucionais, mas você vai precisar ter esses cortes. Então, mais uma vez, Débora, aí o Haddad aí tentando entrar para a turminha da Faria Lima, né? Talvez ele dê com entrevistas com coletinhos já para tentar fazer maiores acenos já, né? Ele está tentando entrar, André, mas o pessoal não está muito afim que ele entre. Eu vou até ler uma frase aqui que eu separei, justamente para mostrar que pode acenar, vai ficar até com dor no braço, mas a Faria Lima talvez não confie tanto em você, Haddad. Por quê? Eu separei uma aspas aqui de uma analista de mercado. É preciso ver se o discurso sobre a responsabilidade fiscal permanecerá e continuará convencendo. E aí, de fato, o mercado tem tomado a atitude de esperar para ver se as medidas que eventualmente emergirão no aguardado sentido corte de gastos. Mas hoje a Haddad fez preço positivamente. Então, assim, hoje ele fez preço positivamente, hoje ele agradou. Mas pode ser que a gente não confie no futuro. Então, você tem que continuar agradando, continuar fazendo a lição de casa, continuar ali jardinando com as mãos de tesoura os jardins da Faria Lima, para ver se isso continua, se permanece, porque a confiança no mercado financeiro não está completa. O Haddad está num relacionamento tóxico, tá, gente? Alguém precisa avisar ele aí que ele não vai conseguir, o mercado financeiro não vai querer, não vai abraçar ele, não vai. Não vai. E a gente vai falar de outra pessoa que agradou o mercado financeiro ontem, que foi o Campos Neto. Teve dobradinha de agrados ao mercado financeiro ontem. Mas o Campos Neto, ele agradou não porque ele ganhou esse prêmio. Gente, vamos começar então do começo aqui. O Roberto Campos Neto foi premiado ontem pela terceira vez consecutiva. Isso é um post aqui do Banco Central no Instagram. Ele foi premiado pela terceira vez consecutiva como, André, o melhor presidente de Banco Central pela Latin Finance. Eu vou parar por aqui e depois eu completo. Parabéns, Campos Neto, parabéns. Você conseguiu pela terceira vez consecutiva aí virar o melhor presidente de Banco Central do mundo. Um presidente de Banco Central que consegue a façanha de não cumprir a própria meta fiscal por 2 anos consecutivos. Aliás, ganhou prêmio de melhor banqueiro central descumprindo a meta. Pô, no meu tempo, para você ser um bom banqueiro central, você tinha que cumprir meta fiscal, ser um presidente de banco central discreto, que conduzia a política monetária, não conduzia o que o mercado estava acreditando, não se deixava conduzir aí simplesmente aí pelas narrativas de mercado. Era um pouco mais difícil você ser um bom presidente de Banco Central, tanto que aqui a gente não tem grandes exemplos aí de presidente de Banco Central, mas mesmo assim você se destaca aí, acredito que pelo menos aqui do ICL, a gente pode até mandar para depois aí, como o melhor presidente de Banco Central aí desde o começo do Plano Real. Isso aí com certeza aí a gente tem esse prêmio para te dar. Mas assim, não sei nem o que falar. Porque assim, como você ganha um prêmio, talvez ele não cumpra a meta de novo. A função dele,
por mais liberal que seja essa visão, mas até o mercado vê que a função de um presidente do Banco Central é entregar a porcaria da inflação na meta. E por 2 anos ele não entregou. Então, a métrica deveria ser ruim até para os liberais, mas ele tem, assim, uma mística, sei lá, né? Parece aquele jogador lá, parece o Neymar hipotético, né? Que é aquele Neymar que se jogasse lá em 2094 seria melhor que o Romário, que joga muito e tal, mas nunca entrega, né? É uma mística, vou dizer assim, é impressionante, porque ele pode fazer o que ele quiser, que ele é considerado um bom presidente de Banco Central. Qual é o sentido disso? Qual é a lógica? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Não, e ontem, depois que terminou o programa, eu vou contar para vocês, o André estava aqui discutindo e eu falei, nossa, o Roberto Campos Neto podia entrar no hall dos piores presidentes do Banco Central. Aí eu cheguei na minha casa, abri a minha rede social e dei de cara com isso. Aí eu fiquei incrédula, eu falei, não é possível. E aí eu trouxe alguns pontos, porque ele foi receber o prêmio e teve uma fala. E tem alguns pontos muito interessantes da fala dele na hora de receber o prêmio. Então vamos mudar aqui o print para o pessoal de casa acompanhar. Porque aí ele provou, né? Primeiro ele começa falando que provou a condução da política monetária com independência foi ali um grande benefício, se provou como um grande benefício para o Brasil. E aí o primeiro questionamento que eu tenho dessa fala, porque assim, sempre que o Roberto Campos Neto, só para vocês saberem, sempre que o Roberto Campos Neto vai a público receber prêmio ou participar de algum evento internacional, ele fala do peso da autonomia e da independência do Banco Central e como isso tem sido tão benéfico e bom para o Brasil. E aí a grande questão é, independente de quem? Né, Roberto Campos Neto, porque pode ter toda essa alternância entre governos e ficar um presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, mas você continua tendo uma dependência bem grande da Faria Lima e de mercado financeiro. Então tem essa característica muito evidente. Então, por mais que não tenha uma independência, não tenha uma dependência, porque não vai se curvar o novo governo, mas e toda a outra dependência e todas as outras curvas que se tem ali aos outros agentes, principalmente de mercado. Mas vamos seguir. O Banco Central respondeu com autonomia aos desenvolvimentos... Opa! Volta lá. Sextamos. Respondeu com autonomia a desenvolvimentos recentes e ele conta. Esse ano tivemos continuamente boas notícias vindas do crescimento doméstico e empregos mais fortes do que o esperado. E recentemente reavaliamos, o hiato do produto de novo, o hiato de produção para positivo. Aí tem um grande destaque. Temos recebido continuamente mais boas notícias vindas do crescimento doméstico. Mas, Roberto Campos Neto, não é isso que você bota na ata do Copom, que está ali justificando a alta da Selic? Agora ele está colocando isso quase como louros, parece. Porque ele foi e colocou, estamos recebendo continuamente boas notícias vindas do crescimento. Que papel que você teve nesse? Porque, para mim, o papel que você teve foi de tentar jogar água no chope aí do crescimento e do emprego, deixando a taxa de juros alta e subindo a taxa de juros para agradar também em acenos. Então, André, se quiser comentar alguma coisinha sobre essa aspas do Roberto Campos Neto, fica aí. Meu Deus, não. Ele está falando assim que, basicamente, assim, se o Brasil está indo bem, é por minha causa. Não, Campos Neto, não, Bob Fields III. O Brasil está indo bem apesar de você, que está tentando aí, que jogou água no chope toda hora, que foi lá e inventou racha no Copom, que foi lá um certo momento que começou a inventar pressões inflacionárias quando ninguém aventava essa possibilidade e fez com que se encerrasse o ciclo de queda na Selic. Então, começou a inventar que agora existe um risco fiscal permanente e todo mundo compra sua narrativa. É, com certeza, assim, a pessoa que mais influencia a mídia, que mais influencia o mercado que eu já vi. E olha aí, vamos mostrar agora a competência de Campos Neto, porque ele deve ter entregado ótimos números assim para conseguir chegar, né, nesse prêmio, né? Vamos ver então o que ele conseguiu. Ele conseguiu, 2020 ele conseguiu chegar, ficou um pouquinho acima da meta só, né? Mas 2021 ele já bem 10,06%. Ah, mas era pandemia, não sei o quê. Era no Banco Central, né? Vai lá, coloca a taxa de juros a 25% aí, então, para conseguir manter sua meta lá. Não, mas beleza, né? Agora tá aí a taxa de juros a 2%, não tinha nenhum problema, né? Então, beleza, aí a gente colocar isso. Aí foi lá e entregou em cima da meta de novo, em 2022, 5,79, né? Agora, tá também acima da meta, então talvez ele consiga mandar pedir música do Fantástico. 3 anos consecutivos entregando inflação acima da possibilidade, né? E esse que é o cara que fala, esse é o ser humano que vai lá e fala que
que é o melhor presidente do Banco Central do mundo pelo 3º ano consecutivo, né? E vai conseguir aí no 3º ano consecutivo entregando fora da meta. Ele ganha um prêmio cada ano que ele tira a inflação da meta. Eu acho que já sei o truque, né? É só esquecer a meta da inflação, vamos deixar a inflação estourar mesmo assim? Então, joga a taxa de juros 2%, já que você não precisa controlar a inflação mesmo, né? Você não consegue, você não é competente nem para isso. Então, beleza. Mas, André, isso só vale se a pessoa for muito ortodoxa, porque se for um pouquinho mais heterodoxo, aí tem que defender a meta da inflação com unhas e dentes e tem que estar na centralidade de tudo. Mas antes de dar os nossos recadinhos, eu vou contar por que ele agradou tanto o mercado ontem. Eu já tinha falado no programa de ontem que ele tinha dado uma declaração um pouco estranha ali, falando que depois de tudo que aconteceu e depois ele não ter se pronunciado em relação a isso, ele falou que o racha do Copom não era ali uma questão política, que as pessoas estavam tendo essa visão, mas não era isso. E ontem ele falou que o mercado está tendo uma reação exagerada da questão da análise, principalmente da questão fiscal do Brasil, e que está precificando de forma exagerada as variáveis, então dólar, taxa de juros. Agora ele está falando isso, às vésperas da saída dele. Para mim, ele está tentando limpar um pouco a barra, tentando sair um pouco bem na fita. Não sei o que o Roberto Campos Neto está tentando. Mas como o mercado escuta muito o Roberto Campos Neto, como o André mesmo disse, essa fala dele de talvez as análises estejam um pouco exageradas, não é bem assim, a gente tem um desequilíbrio menor do que outros países, agradou o mercado e ontem a gente teve Haddad e Campos Neto de mãos dadas em acenos, fazendo com que nossa bolsa subisse e os juros futuros caíssem. Não foram só as treasuries, os dois ajudaram bastante também. Bem, vamos falar de quem merece prêmio aí, que é o Mujica, né? Que a gente vai ter uma live maravilhosa aí no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite aí, né, a estreia do documentário Conversa com Pepe Mujica, estreia mundial desse documentário aí, que vai ser aqui no ICL. A gente sabe de toda a importância que o Mujica tem para a esquerda, né? É basicamente um patrimônio da esquerda da América Latina, uma das maiores referências nesse quesito aí. Então vai ser sensacional, imperdível, gente. Então, ó, já se inscreve aqui, iclmercado.com.br, para não perder aí essa live aí, para você não chegar a esquecer, né? Então vai lá, clica no sininho, já se inscreve. O YouTube avisa vocês quando for começar a live. Então, gente, imperdível, tá certo? E vamos hoje entregar aí para os nossos vizinhos do rolê aí que vão fazer react do Marçal e Boulos, né? Exatamente, imperdível o rolê hoje, então já fica por aqui, porque aí vocês já veem o debate aí, a sabatina que vai ter, com o react do rolê ICL, porque a gente já estava quase em clima aqui de rolê, mas agora vocês vão ficar com o rolê de verdade. Então, na sequência, vocês têm esse programa especial do rolê ICL e a gente volta na segunda-feira com mais mercado e investimentos e a atualização dos principais assuntos. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Num momento onde a extrema-direita ganha tanta força no mundo inteiro e os métodos da esquerda para poder se aproximar das pessoas e para poder se comunicar com as pessoas é tão questionado, uma liderança se torna fundamental. Pepe Mujica, ele que, enquanto presidente da República, doava a maior parte do seu salário, ia trabalhar com seu Fusca 1987 e deixou a presidência para voltar a morar na sua chácara, dirigindo seu trator, adotando uma vida austera, uma vida que para muitas pessoas é inspiradora num mundo que vive tanto em função do consumismo. A obra produzida pelo escritor Fabiano Restivo, chamada Conversas com Pepe Mujica, vai ser exibida com exclusividade no lançamento mundial pelo ICL no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse momento. Dia 31 de outubro a gente está junto, assistindo Conversas com Pepe Mujica, às 8 horas da noite.